Chegou a hora da entrevista do dia com a Denise Campos de Toledo. E vamos falar agora sobre a CPI da Covid-19, combate à pandemia no Brasil e a atual oposição no Congresso. Eu converso com Randolfo Rodrigues, senador pela Rede do Amapá, líder do partido no Senado. Senador, boa noite. Boa noite, Denise. Boa noite a todos os telespectadores da TV Gazeta. Bem, senador, vamos falar então da CPI. O senhor tem mobilizado aí o Congresso no sentido de cobrar do governo um posicionamento mais claro em relação à pandemia. Há uma preocupação no país com relação à vacinação. Eu queria saber qual a sua expectativa em relação a essa CPI. Bom, eu estou convencido que nós iremos, nas próximas 2 semanas, ter a leitura do requerimento, que conta hoje já com 32 assinaturas, e logo em seguida a leitura do requerimento de pedido da Comissão Parlamentar de Inquérito, os líderes do Senado deverão fazer a indicação dos seus membros. Eu creio que, se não na próxima semana, na semana seguinte nós poderemos ter a instalação desta Comissão Parlamentar de Inquérito. Na reunião do Colégio de Líderes do Senado, que se processou nessa semana, ficou basicamente acertado entre os líderes que na semana próxima, vindoura, nós instalaríamos primeiro a Comissão Especial de Acompanhamento da Pandemia por parte do Senado e, em seguida, na semana seguinte, o presidente Rodrigo Pacheco faria a leitura do requerimento e nós teríamos a instalação da Comissão Parlamentar de Inquérito. Agora, em termos práticos, o que isso poderia trazer de resultados no combate à pandemia? Bom, primeiro tem uma situação gravíssima, Denise, que precisa de um esclarecimento, e só uma comissão parlamentar de inquérito pode fazê-lo, que foi a situação que começou por Manaus, se estendeu por todo o estado do Amazonas, já atinge estados da região norte, Roraima, Rondônia, Acre, ameaça o meu estado do Amapá, o oeste paraense, que foi ampliação indiscriminada de casos com a nova cepa do coronavírus. A ausência de cuidado por parte do governo federal possibilitou as duas coisas, O descontrole da pandemia na região norte e hoje já em outros cantos do país e, per si, pela própria disseminação do vírus, o aparecimento de novas cepas. Isso são elementos para serem investigados por parte da Comissão Parlamentar de Inquérito. O outro é que a CPI é um instrumento a mais para pressionar o governo a termos o quanto antes a imunização dos brasileiros. Denise, não tem resolução para a crise sanitária e para nós nos recuperarmos economicamente sem a vacina. A vacina tem que ser palavra de ordem número 1 por parte de todas as autoridades públicas deste país. É lamentável o que ocorreu até aqui, de omissão por parte do governo em relação à vacina. Foram as omissões delituosas do governo que nos trouxeram a situação, por exemplo, nesse instante, absurda, de quando eu estou aqui falando com você, em vários cantos do país, nesse momento, não tem mais vacina. Não tem mais vacina no Rio de Janeiro, não tem em Curitiba, não tem em Salvador, não tem no Centro-Oeste. Aqui no meu estado do Amapá está se esgotando o estoque de vacinas. Isso porque, dentre um arsenal de diversas vacinas que nós deveríamos ter e que vários países do mundo já têm, nós estamos somente com a utilização de 2 vacinas. E isso ocorreu de 2 vacinas, e diga-se de passagem, uma delas, a do Butantan, foi a Coronavac, foi inclusive rejeitada pelo governo durante largo período de tempo. O governo só sucumbiu à necessidade da Coronavac após o registro, a concessão do registro por parte da Anvisa. Então, a CPI é também um instrumento para fazer a pressão devida no governo para que os brasileiros tenham vacina, porque só com vacina a gente supera a tragédia humanitária de termos mais de 1.000 compatriotas nossos perdidos, sendo levados à morte por dia no país, e ao mesmo tempo temos pavimentado o caminho da recuperação econômica. Agora, senador, o ministro Pazuello foi cobrado por governadores e prefeitos nesta última semana e ele acabou apresentando um cronograma, quantidades de vacina, citando inclusive algumas vacinas com as quais não há contrato assinado. O senhor vê alguma sinalização mais concreta nessa explicação dada pelo ministro Pazuello?
Em relação à imunização, lamentavelmente, Denise, até agora nós temos navegado no escuro. E assim, eu não vou responsabilizar somente o ministro Pazuello. Eu quero lembrar, ano passado, o presidente da República negou a Coronavac. Lembrem disso. Disse que não ia aplicar vacina chinesa. Se não fosse a Coronavac, nós estávamos numa situação muito mais difícil. Nós temos, a números de hoje, pouco menos de 2,5% dos brasileiros imunizados. Nós precisamos de 70%, estamos muito longe disso. Na América, o Brasil está atrás em vacinação dos Estados Unidos, que avançou a imunização dos seus nacionais nos últimos 10, 15 dias, e atrás do Chile. O Chile já vacinou 10% de sua população. O Chile já começou a vacinar os professores. Nós ainda não concluímos a vacinação dos profissionais de saúde em muitos locais do país. Então, nós estamos com a imunização atrasadíssima, e isso se deve muito à política negacionista por parte do governo. Nós precisamos não somente da Coronavac, não somente da AstraZeneca, mas de todas as vacinas possíveis. E o governo negou a Sputnik, o governo negou o contrato com a Pfizer. Em agosto, está mais do que comprovado. Isso deve ser um dos objetos de análise na Comissão Parlamentar de Inquérito. Em julho, agosto do ano passado, a Pfizer fez uma proposta para o governo brasileiro. De uma forma absurda, o governo negou um contrato com a Pfizer. Nós estamos tentando resolver isso agora. Apresentamos uma emenda na medida provisória 1026 para que o governo brasileiro assuma a responsabilidade civil sobre a utilização da vacina da Pfizer e da vacina também da Janssen, da vacina da Johnson & Johnson, quando ela estiver disponibilizada no mercado. É uma condicionante que essas empresas pedem, que todos os países do mundo já aceitaram. Que Israel, que hoje tem 60% de sua população vacinada, já aceitou, que os Estados Unidos aceitou, que a Europa toda e o Reino Unido já aceitaram. Então, o Brasil, num ato, no meu entender, temerário, não aceitou as condicionantes apresentadas pela empresa, que são simples cláusulas contratuais, e em decorrência disso, nós temos hoje brasileiros morrendo por falta de vacina e a vacinação paralisada em todo o país. É por isso que estamos advogando, no âmbito da medida provisória 1026, que seja aprovada a nossa emenda de número 76 para superar as cláusulas condicionantes e que nós possamos ter também, logo, as vacinas da Pfizer, a vacina da Johnson & Johnson, a vacina Janssen da Johnson & Johnson e outras vacinas que sejam necessárias. Não tem que ter corporativismo por vacina. Quaisquer vacinas que estejam prontas, nós temos que, quanto antes, disponibilizar para os brasileiros. Eu não vejo a possibilidade da viabilização disso hoje por parte do Ministério da Saúde. Agora, senador, também houve uma decisão por parte do Congresso tentando a autorização muito rápida de vacinas, passando por cima do que seria o prazo necessário pela Anvisa, reduzindo de 10 para 5 dias, sendo que a Anvisa tem procedimentos específicos, inclusive com checagem de locais de produção, dos laboratórios, análise dos processos, de exames. Seria uma outra decisão agora, que não é essa, obrigando a Anvisa meio que a endossar qualquer vacina. Denise, no Congresso deve ter outros colegas parlamentares que defenderam a Anvisa e a ciência tanto quanto eu. Ninguém mais do que eu defendeu tanto a ciência e a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária possui técnicos de alto gabarito, é uma referência internacional, motivo de orgulho para todos nós brasileiros, mas com a devida vênia. A Anvisa tem que compreender a gravidade do que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo uma pandemia, a mais grave crise sanitária em um século. Nós não tivemos circunstâncias igual a essa. É uma guerra em que de um lado está a humanidade. Repito, a cada dia são 1000 compatriotas nossos que perdem a vida. E de outro está o vírus, nós temos que derrotar o vírus. Então, eu peço dos técnicos da própria Anvisa a compreensão necessária que em uma circunstância como essa, nós temos que ter a celeridade que o caso requer
para termos vacinas disponíveis para outros brasileiros, principalmente vacinas que já tenham tido a credencial de outras agências sanitárias do exterior. Vacinas, a Anvisa sempre se balizou por credenciais de agências sanitárias internacionais. Não seria nessa circunstância que eu imagino que ela fosse deixar de se balizar também dessa forma. Ela já flexibilizou em algumas questões, como da Sputnik, e não exigindo aquela terceira fase de testes aqui no Brasil. Já existe alguma flexibilização, não é? Agora é importante que se tenha acesso, que se assine contratos e teria recursos disponibilizados para isso? Recursos tem. O próprio presidente da República que disse que tem até 20 bilhões de reais disponíveis para comprar vacina. O problema me parece que não é recurso financeiro, Denise. O problema tem sido, do ano passado para cá, desde o advento da pandemia, tem sido a política negacionista. A política negacionista, primeiro do governo, em relação à própria pandemia. Lembremos que o próprio presidente da República foi à cadeia de rádio, a cadeia nacional de rádio e televisão, dizer que a pandemia se tratava de uma gripezinha, que esta já tirou do nosso convívio mais de 240 mil compatriotas, em números de hoje, e depois foi o próprio presidente da República que negou a possibilidade de vacina. Foi o próprio presidente da República que fez receituário de bula de medicamento contraindicado para os brasileiros. Foi o próprio presidente da República que empurrou cloroquina para os brasileiros, quando os brasileiros precisavam, aqui no norte, de oxigênio, ou precisam ainda, por todo canto, de vacina. Foi o próprio governo que negou a Coronavac, a vacina produzida no Brasil pelo Instituto Butantan, com todo o renome e know-how internacional que o Butantan tem. Então, na verdade, parece que o problema não é dinheiro. O problema a essa altura, o problema que nos tem atrasado é a política negacionista do governo central. Negacionista em relação à pandemia e negacionista em relação à saída da pandemia, que é a imunização. Bom, eu agradeço aqui a participação de Randolfo Rodrigues, que é senador pela Rede do Amapá, líder do partido no Senado. Senador, muito obrigada pela sua participação aqui no Jornal da Gazeta. Uma boa noite. Eu que agradeço, Denise. Uma boa noite a você, uma boa noite a todos.